Está no ar o Conexão Pinheiro, o seu telejornal semanal. Vamos agora aos destaques desta edição. As consequências e os riscos da má alimentação. Conheça o Projeto Ruas, Voluntários por Amor. Veja o que mudou no horário de verão. Curiosidades, culinária e ótimas dicas de cultura e lazer. Tudo isso agora no Conexão Pinheiro. Você tem se alimentado bem? Alguns alimentos e bebidas podem causar um sério risco à saúde se consumidos constantemente. É o que conta a reportagem de Vitor Salles. Confira. Você já parou para pensar como tem sido a sua alimentação no dia a dia? Não muito boa, devo confessar. Eu já fui atleta, já fiz jiu-jitsu, já fiz crossfit e na época eu mantinha uma alimentação regrada. Hoje em dia, devido a trabalho, a estudo, eu estou mais desleixado. Não tem condição de fazer marmita, acaba que a gente no final das contas desvia de um caminho ou outro, né? Como um negocinho rápido, um lanche, um hambúrguer, alguma coisa, só para saciar a fome e tentar continuar o dia. Embora seja correto você se alimentar pelo menos 4 vezes ao dia, fica um pouco difícil fazer isso. A alimentação é uma necessidade vital do ser humano, mas se for consumida de forma irregular, ela será responsável por diversas doenças como cardiovasculares, hipertensão, diabetes, além da obesidade. Mas para quem vive em cidade grande como o Rio de Janeiro, nem sempre o carioca consegue manter uma alimentação saudável. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2017 apontou que 16% da população substitui o jantar balanceado por opções de baixo valor nutritivo, como lanches e salgados, o que contribui para o maior consumo de gorduras. O Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde, propõe que a base da nossa alimentação deva ser de alimentos in natura ou minimamente processados, que são as frutas, os legumes, as verduras, os cereais, as leguminosas, carnes, ovos, peixes e laticínios. Mas para quem é chegado a um pãozinho com manteiga, junto de uma mortadela e um copo de refrigerante, é preciso ficar bem atento, pois podem causar alergias e gerar substâncias potencialmente cancerígenas. Devemos evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles que, além de açúcar, sal e gordura, levam em sua composição alguns aditivos químicos, como, por exemplo, os corantes e os conservantes, que não fazem bem para a nossa saúde. Um estudo realizado nos últimos 3 anos mostrou que o número de pessoas em situação de rua se tornou calamidade. Para conversarmos mais sobre esse assunto, recebemos Larissa Montel, coordenadora de comunicação do Projeto Ruas. Obrigada pelo convite, Débora. Muito bom falar aqui. Obrigada a você. Larissa, conta pra gente como surgiu o Projeto Ruas. O Projeto Ruas ele surgiu em 2014 da iniciativa de alguns amigos que já atuavam com pessoas em situação de rua no centro da cidade e percebiam que no local de residência deles não tinha nenhum projeto, não tinha nenhuma iniciativa nesse sentido, que era no Leblon. Então esses amigos eles se juntaram e começaram a fazer rondas itinerantes pela Zona Sul, que na verdade ia do Leblon até Botafogo, Flamengo, distribuindo quentinhas e conversando com as pessoas. Ao longo desses contatos, né, dessas rondas, eles perceberam que as pessoas tinham muito mais uma necessidade de uma conversa, de um vínculo, de uma escuta, do que da quentinha em si. Por isso a gente mudou o formato para as primeiras rondas fixas do Brasil, acredito. E hoje a gente está em Copacabana, Leblon, Botafogo, a gente foi expandindo, né, com o modelo de franquia social. Entendi. E o que esse projeto oferece para as pessoas em situação de rua? Então, eu gosto de pensar que a gente está atuando em 3 esferas. Quando a gente fala da esfera individual, a gente está atuando diretamente com as pessoas em situação de rua para promover a autoestima dessa pessoa, fortalecer a autonomia para que ela descubra as oportunidades que possam existir na sua vida, né? Então, a gente não está ali para tirar ninguém da rua, a gente está ali para oferecer oportunidades. Quando a gente pensa numa esfera coletiva, a gente está também atuando com os residentes do bairro, capacitando esses residentes e promovendo neles uma reflexão sobre a situação de rua, trazendo um novo olhar, quebrando estereótipos. E aí essa pessoa, esse residente do bairro, ele pode conectar essa pessoa em situação de rua a diversos serviços, médicos, de educação, de emprego.
E pensando ainda numa esfera mais ampla e estrutural, a gente também está atuando com políticas públicas, pensando a questão da moradia, do acesso à moradia, do acesso a direitos básicos que são negados a essa população quando eles estão em situação de rua. Entendi. E de que forma os voluntários eles abordam essas pessoas? Bom, hoje a gente criou um local comum, né? Então, assim, a gente não aborda as pessoas. A gente tem um lugar que não é nem deles nem nosso, que são praças onde a gente ocupa, e as pessoas vêm até nós. Nós estamos sempre no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, então eles já sabem que nós estaremos lá, e acaba sendo um encontro, não é uma abordagem, né? Então a gente combina, olha, a gente já sabe aqui que toda terça-feira a gente vai estar aqui, né? E aí nesse encontro a gente tem um momento de jantar, e nesse primeiro momento onde ocorre o jantar, que não é mais uma entrega de quentinha, né, um momento compartilhado, a gente faz o cadastro das pessoas em situação de rua, e aí é um momento de um contato mais individual mesmo, em que a gente pega a situação daquela pessoa específica, a história dela, a gente entende quais são as necessidades. E depois a gente vai para uma dinâmica em grupo, que cada semana ela é diferente, mas ela é focada em informação e estímulo. E aí a gente promove, enfim, essas questões que eu vinha te dizendo, da autonomia, da autoestima durante a atividade. Entendi. E há algum tipo de repressão por parte dessas pessoas? Dos moradores? Isso. Existe um pouco de curiosidade, né? Às vezes as pessoas não entendem bem o que a gente está fazendo ali. E a gente tem até pessoas durante a ronda que ficam de fronteira para poder conversar com curiosos, conversar com alguém que está passando e tem alguma dúvida. Mas a gente nunca teve uma ação de raiva. Quando as pessoas entendem o que a gente está ali para fazer, a conexão que a gente está promovendo, esse novo olhar, e principalmente assim, quando a gente oferece oportunidades para as pessoas em situação de rua, elas podem repensar a sua vida e pensar em sair da rua, que muitas vezes é o que esses residentes, que às vezes têm algum preconceito, querem, né? Eles deixam de ter problemas com o projeto. Então, a gente sempre tem uma abordagem de conversa, de escuta, tanto com a pessoa em situação de rua quanto com os residentes. E dessa forma a gente trabalha muito a empatia. Por isso nunca vem ações violentas ou de ódio, nada assim. Sim. E para a gente conhecer um pouco mais desse projeto, como a gente pode se tornar um voluntário e qual a forma de contato? Alguma página, algum telefone que a gente possa entrar em contato e se tornar um voluntário? Tá. Tem muitas formas que você pode participar do Ruas, né? Para se tornar um voluntário, participar das rondas, toda quinta-feira, meio-dia, a gente abre um sistema de agendamento que a gente divulga lá nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, que é Projeto Ruas, nas duas. A gente divulga esse link onde as pessoas se inscrevem por ordem de chegada, que a gente tem um limite de participantes por semana, por ronda, para poder ter essa conexão, poder ter esse espaço de troca, né? Se a gente leva 100 pessoas, isso não vai ser possível. Então a gente limita e a pessoa pode se inscrever já para a ronda da semana que vem. Você pode ajudar com algumas doações pontuais que a gente recebe, principalmente de alimentos não perecíveis para as casas de recuperação que são parceiras do Ruas. Eventualmente a gente faz algumas campanhas por exemplo, no inverno, de roupas de frio, livros também que a gente doa nas rondas, enfim, tem diversos itens de higiene que a gente precisa. Mas você pode também atuar como voluntário em outras áreas, porque a gente tende a ver só da ponta, né, a pessoa que está ali na ronda. Mas a gente tem voluntários de comunicação, a gente tem voluntários institucionais, a gente tem voluntários na área de projetos, enfim, tem diversas áreas que a gente precisa para fazer as rondas acontecer, para fazer o Ruas continuar existindo. Então pode mandar um e-mail também, tem comunicação@projetoruas.org.br, falando que quer ser voluntário, que quer participar, e a gente pode pensar na melhor forma dessa participação. E também tem a página do Facebook, Instagram. Projeto Ruas e Instagram também, Projeto Ruas, né? Isso. Tudo bem. Muito obrigada, Larissa, pela sua participação. No próximo bloco, você acompanha o quadro Mundo Geek. O Conexão Pinheiro volta já! Já estamos de volta aqui no Conexão Pinheiro. E no quadro Mundo Geek de hoje, você vai relembrar uma das bandas mais icônicas do rock mundial. Quem conta pra gente é a repórter Andresa Couto. Led Zeppelin completou 50 anos. A banda se tornou uma das mais importantes da história do rock, batendo recorde de vendas.
Para comemorar, foram publicadas algumas fotos de bastidores do grupo ao longo desses anos. As fotografias foram incluídas no livro Led Zeppelin by Led Zeppelin, contendo 368 páginas, com fotos do backstage e de shows. São contribuições de fotógrafos do mundo todo, desde o dia que Jimmy Page reuniu os músicos pela primeira vez no Olympic Studios, em Londres. Algumas fotos são curiosas, como as da primeira turnê norte-americana em janeiro de 1968, em São Francisco, do prefeito de Hiroshima entregando aos membros do Led Zeppelin um prêmio da paz e da apresentação final da banda em 1977. O livro Led Zeppelin by Led Zeppelin foi lançado no dia 9 de outubro deste ano. Você já comeu palha italiana? Confira agora no Receita Fácil. Para fazer uma deliciosa palha italiana, são necessários os seguintes ingredientes: um copo de açúcar refinado, um pacote de biscoito maisena, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 50 gramas de manteiga. Para começar o preparo, quebre o biscoito maisena em pedaços. Coloque numa panela o leite condensado, as 3 colheres de chocolate em pó e os 50 gramas de manteiga, com o fogo baixo. Misture os ingredientes até que a textura de brigadeiro fique no ponto, ou seja, nem muito grossa e nem muito fina. Lá vai uma dica: para o brigadeiro ficar com uma boa consistência, mexa com a colher no formato de um 8. Pegue o biscoito e misture com o brigadeiro, já pronto. Põe a palha italiana em um tabuleiro e deixe esfriar durante 1h30. Depois de frio, corte a palha italiana em quadrados e passe no açúcar. Está pronto! Pode saborear! Veja após os comerciais, adiamento do horário de verão e agenda cultural aqui no Conexão Pinheiro. O governo federal mudou novamente o início do horário de verão, que agora volta para o dia 4 de novembro. O repórter Lucas Brito traz mais informações sobre a mudança e a reação das pessoas nas ruas. O presidente Temer havia alterado a data de início do horário de verão de 4 para 18 de novembro, atendendo o pedido do MEC por conta das provas do Enem. Porém, o decreto não foi publicado no Diário Oficial. Assim, a data de início volta a ser 4 de novembro e termina no dia 16 de fevereiro. A mudança para o dia 4 pode ser um problema por conta do dia do Enem. Sim, acho que alguns estudantes já têm algum problema com o horário, então essa mudança pode deixar a galera um pouco confusa e fazer a galera se atrasar, se perder no horário. Pra quem estuda no Enem é horrível, porque eu no horário de verão me sinto muito cansada, mas eu adoro porque eu vou pro colégio tipo de manhã, porque eu estudo integral, e volto e ainda tá sol maravilhoso, e vou pra praia de manhã e volto tipo tarde da noite. Não é tão legal assim pra acordar, porque você acorda meio que de noite ainda, mas é legal porque se você sai um pouquinho mais cedo do trabalho, você ainda tem como aproveitar um pouco o dia, pegar uma praia no fim de tarde, um barzinho, então acho interessante sim o horário de verão. Não tenho muita preferência de ter ou não ter, mas economicamente para o país é bom, né? É prejudicial para algum tipo de atividade e para outros não. Então esse ajuste para a gente que mora, principalmente nessa parte mais sul e sudeste, ele é necessário até para a gente se adaptar ao período do dia mesmo de atividade. Chegou a hora da agenda cultural aqui no Conexão Pinheiro. Vamos ver o que a repórter Adriana Dias separou pra gente. Na agenda cultural de hoje temos diversas atrações para todas as idades. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro apresenta a exposição A Casa Bordada. O projeto de montagem reproduz a estrutura de uma casa, toda feita em belíssimos tecidos bordados, que são esticados, costurados e presos a estruturas de madeira, como se estas fossem bastidores usados para bordar. A ideia é de Renata Imbriosi e de Renata Melon,
diretora do A Casa Museu do Objeto Brasileiro, de São Paulo. A casa bordada foi construída pela primeira vez em maio de 2017. A exposição está localizada na Praça Tiradentes, centro da cidade, até o dia 30 de novembro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, com entrada gratuita. Momento nostalgia no Agenda Cultural. A exposição Castelo Rá-Tim-Bum está em cartaz pela primeira vez na zona norte do Rio de Janeiro. Em uma área de aproximadamente 500 metros quadrados e mais de 20 ambientes, o visitante pode conhecer de perto personagens e cenários do seriado. A visitação da exposição Castelo Rá-Tim-Bum vai até o dia 30 de novembro, de terça a sexta, das 2 da tarde às 10 da noite. Sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e domingo, de 1 da tarde às 9 da noite. O valor dos ingressos varia de R$ 12 a R$ 24. Agora uma ótima dica para toda a família, é a visita guiada no Teatro Municipal. Localizado na Cinelândia, centro da cidade do Rio de Janeiro, um dos mais imponentes e belos prédios da cidade. O Teatro Municipal, inaugurado em 14 de julho de 1909, é considerado a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Você pode fazer um tour pelo teatro com as visitas guiadas, que acontece de terça a sexta, de meio-dia às 4 da tarde, e sábados e feriados de 11 horas da manhã a 1 da tarde. Os ingressos serão vendidos no próprio teatro e variam de R$ 10 a R$ 20. A peça Diários do Abismo está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, com preço super acessível. Em forma de relato autobiográfico, feito em grande parte durante o ano de 1959, a atriz Maria Padilha vai contando fatos determinantes da vida da escritora Maura Lopes, durante suas internações em clínicas psiquiátricas. A peça vai até o dia 5 de novembro, de 7h30 às 8h30 da noite, e os ingressos variam de R$ 15 a R$ 30. O Centro Cultural Banco do Brasil está localizado no centro da cidade. Vale a pena conferir. Anotou tudo? Então não esquece que semana que vem tem mais agenda cultural. O Conexão Pinheiro fica por aqui. Te espero na próxima semana. Tchau, pessoal. Até a próxima. A culinária japonesa, há alguns anos, era vista como exótica, porém hoje ela ganha mais adeptos a cada dia. O Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de japoneses no país, segundo os dados atualizados da CIA referentes a 2015. Essa grande concentração de japoneses contribuiu para a criação do bairro da Liberdade, que é considerado um pedacinho do Japão em São Paulo, com cerca de 400 mil japoneses e descendentes. A culinária japonesa ela caiu no gosto da população brasileira, né? E mesmo aqueles que estranhavam o peixe cru, hoje em dia aderiram também, né? Porque não é qualquer peixe, né? É um peixe de alto mar. A forma de preparo é uma forma muito higiênica, então não é uma coisa feita de qualquer maneira. Marileia Inoue, historiadora e socióloga, explica que esse amor dos brasileiros pela comida japonesa se deve também às adaptações feitas por nós à culinária tradicional. Como no caso do Califórnia, por exemplo, Califórnia não é alguma coisa tipicamente japonesa, né? Que tem manga, pode ter morango, pode ter frutas, né? Isso aí é um elemento novo que foi adicionado à culinária tradicional. A culinária japonesa original é considerada por muitos uma das mais saudáveis do mundo, porque tem baixo teor calórico. Mas como fica o valor nutricional dessa comida sofrendo todas essas modificações? Minha opinião, deveriam estudar um pouquinho mais sobre a culinária japonesa, porque nem sempre a comida japonesa é sinônimo de leve. Aqui no Brasil eles usam muito o molho shoyu nas preparações japonesas, que é um molho feito com sal, corante caramelo e glutamato monossódico, que são 3 substâncias que a gente tem que ter um controle. O sal, se consumido de forma controlada, não vai trazer malefícios para a saúde. Porém, o corante caramelo e o realçador de sabor glutamato monossódico estão sendo relacionados, entre outras coisas, com maiores chances de ter câncer.
Então, são substâncias que precisam ser evitadas. Um dos restaurantes japoneses mais famosos no Brasil, o Cone do grupo Trigo Franquias, surgiu aqui na zona sul do Rio de Janeiro e está há 12 anos no mercado. Até 2015, a rede já possuía mais de 108 lojas em pelo menos 11 estados do país. Por que será que o brasileiro está aderindo a essa culinária tão diferente do nosso tradicional feijão com arroz? Primeiro porque é muito bom, né? O paladar é muito bom, é muito gostoso. Eu acho que aconteceu uma questão mercadológica, porque você vê que eu sou de Porto Alegre, moro no Rio, e nos dois lugares se popularizou. No início eu achava estranho, mas depois você toma gosto mesmo. É uma comida leve e pro nosso clima, que é bastante quente, acaba sendo uma opção bacana pra gente diversificar e não ficar caindo na mesma mesmice de arroz, feijão, bife, batata frita que a gente costuma comer. Já Rodrigo Parente, dono do restaurante japonês Oficina do Sushi, acredita que o segredo do sucesso é a inovação. Tem muitos maquimonos, sushi, sashimis diferentes aqui, entendeu? Então a gente acaba fazendo um sucesso por inovar. E o cliente sempre quer novidade. A gente sempre está tendo novidade. Rodrigo conta com uma clientela fiel. Varia muito, né? Durante a semana de 100 a 150 clientes por dia. E fim de semana chega num sábado 300, atender 300 clientes. A comida japonesa também já chegou ao prato da criançada. A minha mais velha, com 7 anos, já comeu. Ela acha estranho, porque não é rotina na nossa casa. A gente come em momentos especiais ou ocasionais. Ela acha estranho, mas ela já comeu e tem curiosidade sempre que a gente sai para comer. É estranho, mas o gosto é bom. E como será que os japoneses e seus descendentes têm visto as adaptações feitas à sua culinária no nosso país? Meus pais, por exemplo, eles comem, né, qualquer fritura, até Hot Philadelphia come sim, comia, né? Meu pai faleceu, mas comia, né? Mas não era para sempre não. De vez em quando olha assim, de novo, aí já não, né? Mas assim, uma vez por mês comia. Não sou muito fã desse tipo de adaptação, mas como a culinária japonesa é uma comida bem diferente, eu acho muito válido outros estabelecimentos introduzir de uma forma assim menos radical uma parte da comida japonesa, né? Mesmo que seja de uma forma que a gente não reconhece como comida da nossa terra, entendeu? Mas eu acho super válido.